Na sessão virtual desta quarta, os deputados aprovaram em plenário o desmembramento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com o objetivo de desafogar os processos. O Tribunal da Primeira Região tem jurisdição sobre o Distrito Federal e outros 3 estados. O projeto, relatado pelo deputado Fábio Ramalho, do MDB de Minas, cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com jurisdição em Minas Gerais. Nós temos o maior tribunal do mundo em expansão territorial e em jurisdicionados. Cada desembargador hoje do TRF1 tem 6 mil processos de estoque. Humanamente impossível se resolver isso. Nós entendemos que não é durante uma pandemia que devemos tratar sobre a criação de um novo Tribunal Regional Federal. Nós entendemos os argumentos de muitos que querem mais proximidade da justiça. Mas também precisamos levar em consideração que esse não é só o caso de Minas Gerais, mas de muitos outros estados brasileiros que não têm no seu território a sede de um Tribunal Regional Federal. É fato que essa matéria vem se arrastando há meses na casa, porque de fato há um constrangimento na maioria dos líderes e parlamentares de votar uma proposta como essa em plena pandemia, porque compreendemos que é preciso canalizar os recursos para ajudar a superar as consequências da pandemia. É preciso compreender que, muito embora seja um projeto que altera a estrutura da justiça brasileira, ele é um projeto que dialoga com a necessidade da sociedade. Esse é um projeto que é necessário não por conta dos desembargadores, não por conta dos juízes. Esse é um projeto necessário para atender a população. Os deputados também aprovaram o projeto que institui o regime de emergência para o transporte coletivo urbano, baseado na redução de tributos sobre esses serviços. O objetivo seria proteger o setor das consequências econômicas das paralisações de serviços de transportes públicos durante a pandemia. Este é um tema que atinge milhares de brasileiros, é um serviço essencial. É necessário que haja a garantia de biossegurança, pois no transporte coletivo hoje, onde há um dos maiores riscos de contaminação, a necessidade de melhorar a frequência dos ônibus, permitir que haja a diminuição da aglomeração nos terminais, nos pontos de ônibus, mas também, e isto o relator Hildo Rocha avança, garantir como contrapartida, além da eficiência e da melhora da fluidez, a devida transparência, se possível, a auditoria. Não se pode dar 4 bilhões a fundo perdido sem contrapartidas para o povo e para o povo trabalhador. Nós fizemos uma emenda dizendo que as empresas têm que pagar os salários atrasados. São centenas de rodoviários em Porto Alegre com fundo de garantia não pago, com salários atrasados. Demissão, só no início do ano foram centenas de demissões. E agora vão ganhar 4 bilhões, claro, repartido nos estados e municípios. E esses empregos? A gente sabe da dificuldade das empresas de transporte. Nossa orientação não é pelo desconhecimento da dificuldade, mas sim pelo modelo de ajuda que está sendo dado, né? Diferente de outros setores, está sendo dado dinheiro a fundo perdido, né? E não empréstimo, não ajuda para manutenção de emprego, e aqui a gente está falando de um dinheiro a fundo perdido. Nós estamos votando um projeto para socorrer os estados e os municípios que estão passando por dificuldade no sistema de transporte. Eu quero discordar de algum colega que já se pronunciou anteriormente, que é o intuito desse projeto, e com tanta pouca contrapartida que o governo impôs e o relator colocou, é tentar chegar ao máximo de pessoas possível e preservar esses empregos. O plenário aprovou ainda o projeto que altera a lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário. A ideia é possibilitar o parcelamento das dívidas tributárias e o uso de créditos tributários na recuperação da empresa. Preservar empregos passa, nesse instante, por essa iniciativa de preservar as empresas. As empresas se recuperando, empresas com solidez, é isso que aquece a economia, é isso que gera empregos, é isso que vai propiciar depois recursos públicos para políticas compensatórias e emancipatórias. A quarta proposta aprovada pelos deputados foi uma medida provisória. O texto prorroga os prazos de suspensão
e isenção de tributos previstos no regime aduaneiro conhecido como drawback. O PT vai votar favoravelmente à matéria porque entende ser razoável essas medidas, considerando os problemas que atravessam o mercado internacional. Entretanto, nós não concordamos que não haja contrapartida. É preciso que tenhamos contrapartida, pelo menos para a manutenção dos contratos. Outro projeto aprovado foi o que torna obrigatório o afastamento da gestante do trabalho presencial, enquanto estiver vigente o estado de calamidade em razão do coronavírus. O teletrabalho deverá acontecer com um salário igual ao do presencial. Um recente estudo publicado em periódico internacional relatou que no início da pandemia não se sabia que as grávidas eram um grupo de risco para a Covid. Mais recentemente, tem se demonstrado que a gestação e o período pós-parto colocam as mulheres em situação de risco aumentado, possivelmente em razão de imunodeficiência associada a adaptações psicológicas maternas. A última proposta aprovada nesta quarta em plenário foi a que transforma cargos vagos de juiz federal substituto em cargos de juiz dos tribunais regionais federais. As matérias vão ao Senado.